Então, minha gente, sejam bem-vindos. Hoje é dia 26 de maio de 2025 e é nossa segunda aula aqui do projeto do IFPE Nota 1000. E na primeira aula a gente fez uma conversa mais geral sobre o Enem, sobre os assuntos que mais estão presentes no Enem. E eu decidi, na aula de hoje, começar com vocês a estudar o capítulo de proporcionalidade. Por vários motivos. Proporcionalidade é o assunto mais presente na prova do Enem. Então aparece abundantemente. Segundo, no IF a gente não costuma ter muito tempo nas disciplinas para esses assuntos mais, como é que eu posso dizer, de aritmética, né? Esses assuntos mais que são mais probleminhas, interpretação. Então a gente não tem uma disciplina em que a gente se dedique muito a estudar porcentagem, né? Proporcionalidade, regra de 3, esse tipo de coisa. Então complementa. É diferente de uma matemática 3 do IF que estuda geometria espacial. Então eu já não preciso ficar tão preocupado em dar tanta carga em geometria espacial se eu sei que a carga horária de geometria espacial no IF é grande. Certo? Eu disponibilizei para vocês dois PDFs. Um é esse PDF aqui que eu estou mostrando agora para vocês na tela, que é um capítulo de proporcionalidade que foi escrito por mim. Certo? Então vocês podem depois dar uma lida e vocês vão ver que esse capítulo ele está separado em 3 partes, tá? Eu quero de cara já que vocês tenham essa noção. Primeira parte é estudar razão e proporção. A ideia principal do que é proporcionalidade. Então aqui eu defino razão, falo alguns exemplos de razões, proporção, e aí tem uma lista de atividades. Essa lista de atividades tem umas questões mais fáceis, são 5 questões. Depois vem 7 questões intermediárias. E depois tem 3 questões que são as mais salgadinhas. Aí vem a segunda parte, que é a parte de grandezas proporcionais. Cai muito no Enem. Principalmente a parte de proporcionalidade composta, que está aqui, ó. Proporcionalidade composta, tá vendo? Que é quando você tem uma grandeza que ela é, ao mesmo tempo, ela é diretamente proporcional a várias outras. Eu vou explicar isso em sala, mas isso aqui cai sempre no Enem. Essa parte de proporcionalidade composta está aqui dentro. A isso vem a segunda lista de atividades, que tem essa parte de grandezas proporcionais, proporcionalidade composta, divisão em partes proporcionais, que também cai muito no Enem. E aí vem os exercícios, 15 exercícios de novo. O meu material didático é todo assim. E aí vem a terceira lista de atividades, que seria de questões de regra de 3. Regra de 3 nada mais é do que um método prático para resolver algumas questões de proporcionalidade. Então tem mais uma lista de atividades aqui com outras 15 questões que envolvem regra de 3 simples. Quando você tem uma proporcionalidade simples, seja ela direta ou inversa, e proporcionalidade composta, e a regra de 3 é chamada regra de 3 composta. No final tem uma lista de atividades com 20 questões e o gabarito. Então esse PDF tanto está na sala do Classroom, lá na disciplina de matemática, quanto também está na sala lá do Colabits que eu mostrei na aula passada. Inclusive, para quem não veio na aula passada, eu vou compartilhar o link de novo. O Colabits é um aplicativo que eu também vou usar, ou pelo menos vou ver se vocês também vão usar comigo,
que permite que vocês interajam um pouco mais. E eu coloquei lá na aula 1, proporcionalidade, aqui já estão os 2 PDFs. Se você clicar nesse hexágonozinho, aí ele abre aqui do lado, tá vendo? E aí você pode apertar, né? Clicar aqui onde tem Open PDF, que você vai abrir o arquivo, certo? Sim, eu falei 2 arquivos, né? Porque o segundo arquivo que eu compartilhei com vocês foi essa outra fichinha minha aqui, ó. Já caiu no Enem. Esse número 3 aqui vocês não considerem tanto, porque isso na verdade foi uma ficha que eu preparei para outro curso. E aí eu tinha entregue outras fichas antes, mas a de proporcionalidade essa é a primeira. Então essa ficha aqui é só com questões de proporcionalidade que caíram no Enem. Curiosamente aqui está de 2024 até 2017, né? Voltando. Aqui não tem do de 2025 nessa ficha, certo? Ela tem 40 questões, 60 questões. No final aqui, na questão 60, tem o gabarito, estão vendo? Só que depois do gabarito também tem algumas resoluções rápidas das questões aqui, ó. Então ele explica mais ou menos aqui como é que foi resolvida cada questão. Então tem uma pequena resolução. Essa resolução não foi feita por mim, tipo, não fui eu que digitei e criei essa resolução. Eu tenho um banco de questões que quando eu seleciono as questões ele me entrega, se eu quiser, com as resoluções. E aí eu disponibilizei. Então as 60 questões tem a resolução aqui. Tá? Então a gente vai estudar um pouco de proporcionalidade em geral, mas quem quiser também vai estudando proporcionalidade vendo essas questões que caíram no Enem. Tá? Aqui é bom porque está já separada numa fichinha só. Você não tem que ficar procurando prova por prova. Certo? Então, eu não vou ter a pretensão hoje de esgotar tudo de proporcionalidade. Certo, minha gente? Vamos escolher um assunto importante e estudar ele bem. Também não vou ser lento demais, ou seja, vocês têm que também tentar estudar em casa. Mas eu não vou aqui querer, em 1h30, estudar tudo de proporcionalidade, que não vai adiantar. Como é um assunto, como eu disse, que vocês não estudaram no IF, não tem uma disciplina especificamente para isso, então eu prefiro discutir aqui junto com vocês, certo? A ideia principal de proporcionalidade, pessoal, quando alguém me pergunta assim, o que é proporcionalidade? Veja o que foi que eu fiz. Eu fui para a última página sem querer. Eu fiz um negócio que eu nem sabia que fazia isso. Nem sei como é que eu fui bater lá. Mas enfim, quando alguém me pergunta o que é proporcionalidade, ou quando eu pergunto aos estudantes o que é que vocês acham que é proporção, normalmente o pessoal meio que anda em círculo. Proporção é quando as coisas aumentam proporcionalmente. E aí? Mas o que é proporcionalmente? É quando aumentam igualmente. Como assim, quando aumentam igualmente? Então eu costumo perguntar assim: se numa empresa tem funcionários com diversos salários, dos que ganham R$2.000 aos que ganham R$20.000, se todos eles tiverem R$1.000 de aumento, a empresa estará aumentando esses salários proporcionalmente? E aí? Esse material já está na sala do Classroom, tá? Se todos os salários da empresa aumentarem R$1.000, todos os salários estarão aumentando proporcionalmente? Quem quiser pode responder no chat. Vocês acham que sim ou que não? Tipo, se o cara que ganhava 2.000 passar a ganhar 3.000, porque aumentou R$1.000. E o cara que ganhava 20.000 passou a ganhar 21.000, porque também aumentou R$1.000. Então, esses aumentos foram proporcionais? Sim ou não?
A resposta é não. Não são aumentos proporcionais. Porque aumentos proporcionais não significa que são aumentos de um mesmo valor. Mas e aí, significa o quê? Michele, acho que teu microfone está aberto, se puder fechar. A não ser que queira perguntar. Mas não se preocupe. Então, o que seria aumentar proporcionalmente? O povo diz, não, é quando aumenta em proporção. E o que é isso? Então, aumentar de acordo com o valor? De acordo com o valor, em que sentido? Como a gente diria isso de forma mais precisa? Aumentar de acordo com o valor proporcional? Mas o que é proporcional? Entende? Para a gente não usar uma palavra para explicar ela mesma. Bianca falou assim, a porcentagem, tipo aumentar o mesmo percentual, é uma grandeza. Uma grandeza como? Me explica melhor. Se um aumenta 10%, o outro também teria que aumentar 10%. Perfeito. Ou seja, nesse exemplo prático aqui, se o que ganhava 2.000 passou a ganhar 3.000, isso foi um aumento de 50%, porque 1.000 corresponde à metade do salário dele. Para ser proporcional, esse aqui teria que passar para 30.000. Ou seja, seria proporcional, no final das contas, quando tudo está sendo multiplicado pelo mesmo número. Então, valores vão variar proporcionalmente sempre que todos eles forem multiplicados por um mesmo número. Fixa isso. Essa é a essência de proporcionalidade. Muitas questões de proporcionalidade você pode resolver intuitivamente, só lembrando disso. Peraí, se daqui variou para cá e eu estou vendo que triplicou, então os outros também vão ter que triplicar. Porque em proporcionalidade a essência é isso. Todos serem multiplicados por um mesmo número. Isso tem a ver com a mesma coisa que Bianca falou de porcentagem, porque aumentar 10% é multiplicar por 1,1. Toda vez que eu multiplico algo por 1,1, 1,1 nada mais é do que 110 sobre 100. Então, 110%. Multiplicar por 1,1 significa que vai passar a ser 110% do que era, consequentemente aumentou 10%. Então, proporcionalidade é isso, tá? Tanto que nessa capa eu coloquei uma imagem de uma receita, e aqui nesse exemplo eu imaginei a pessoa tendo que aumentar a receita para fazer um bolo maior. Eu quero fazer um bolo maior. Então, quando eu aprendi a fazer cuscuz com a minha irmã, ela me disse assim, olha, para cada xícara de fubá, sei lá como é que chama, para cada xícara daquele pozinho do cuscuz, do milho, você coloca meia xícara de água e espera um pouquinho. Então, a proporção é essa, de 1 para meio, ou de 2 para 1, né? Então, se eu quiser colocar um cuscuz com um balde de fubá, eu vou botar meio balde de água, porque essa é a proporção. Se eu fizer 2 receitas, se eu dobrar a quantidade do milho, eu vou ter que dobrar a quantidade de água e assim por diante. É exatamente o que acontece aqui. Se eu quiser um bolo de, sei lá, tantos gramas, tem até aqui nessa descrição, eu vou colocar uma porção dessa de leite. Se eu quiser um bolo que seja 5 vezes o tamanho desse, eu vou ter que colocar 5 porções dessa de leite, mas não só de leite, como de tudo. Tudo vai ter que ser multiplicado por 5. E aí é onde entra, pessoal, depois que a gente entende que proporção, a essência é tudo ser multiplicado pela mesma coisa, é aí onde entra a ideia de razão. Por quê? Quando eu tenho, vamos supor, aqui, um funcionário ganhava 2.000, passou a ganhar 3.000. O outro ganhava 20.000, passou a ganhar 30.000. Tudo
foi multiplicado pelo mesmo número. Daqui para cá eu multipliquei por 1,5. Daqui para cá eu também multipliquei por 1,5. Como é que eu sei que de 2.000 para 3.000 eu multipliquei por 1,5? Se eu quisesse descobrir, né? Se não fosse tão fácil, porque 3.000 dá para você ver que é 2.000 mais a metade. Mas se não fosse assim tão simples. Daqui para aqui eu multipliquei por quanto? Né? Por exemplo, se fosse de 2.197 para 3.948, eu multipliquei por quanto? Se eu quisesse saber disso, eu pegaria uma calculadora e faria o quê? De 2.197, eu multipliquei por quanto para resultar em 3.948? Esse número vai ser 3.948 dividido por 2.197. É só eu dividir. 3.948 dividido por 2.197. Então deu 1,7969, 1,8 aproximadamente. Então eu descobri que daqui para cá multiplicou por 1,8. Isso quer dizer que se outras coisas forem variar proporcionalmente a isso, todas elas vão ter que ser multiplicadas pelo mesmo 1,8. E por que que isso é que tem a ver com razão? Porque razão é o resultado de uma divisão. Razão é o mesmo que quociente. Então, quando eu divido 3.000 por 2.000 e encontro 1,5, dividindo 30.000 por 20.000, eu também encontro 1,5. Então, eu tenho duas razões que são iguais. Aí que a gente define proporção como uma igualdade entre razões. Mas assim, a gente define proporção como uma igualdade entre razões porque é exatamente isso que faz com que a gente pense que as coisas estão sendo multiplicadas por um mesmo número. É exatamente o resultado dessa razão, que é 1,5, que é a tal constante, né, de proporcionalidade. É o nosso K aqui, de proporcionalidade entre uma coisa e outra. Então, todos os salários, se você pegar o final dividido pelo inicial, ou seja, o depois dividido pelo antes, nesse exemplo tem que dar 1,5. Então, por isso que os livros, quando vão definir proporção, primeiro definem razão como sendo o resultado da divisão, para depois dizerem, proporção é a igualdade entre razões aqui. Proporção, chamamos de proporção a igualdade entre razões. Mas eu acho que começar dizendo que proporção é uma igualdade entre razões não traz o sentimento de tudo estar sendo multiplicado por um mesmo número, que para mim faz a gente resolver muitas questões até mentalmente, pela lógica, como diz assim. Eu fiz pela lógica e tal. É aquela pessoa desenrolada que tem um bom raciocínio e que, né, com isso, não necessariamente precisa seguir um modelozinho decorado. Beleza? Depois vocês deem uma lida nesses exemplos aqui de razões, que é umas coisinhas teóricas aqui, só para vocês lerem como exemplo. Mas vamos fazer aqui uns exercícios. Só para ir aquecendo, como está escrito aí. Das pessoas atendidas em um ambulatório certo dia, sabe-se que 12 foram encaminhadas a um clínico geral. E as demais para tratamento odontológico. Não sei quantas são essas demais. Mas ele diz agora, se a razão entre o número de pessoas encaminhadas ao clínico e o número das restantes for 3/5, então qual foi o total de pessoas atendidas? Ele está dizendo que a razão entre o número de pessoas, encaminhadas ao clínico
e o número das restantes, né, que são as que foram para o tratamento odontológico, tá? Sei lá, vamos botar aqui restantes. A razão entre quem vai para o clínico e as restantes é de 3 para 5. Só que ele disse que as que foram para o clínico foram 12. Então eu sei que esse C aqui é 12. Então eu posso fazer 12 dividido por quanto? É igual a 3 dividido por 5. Porque ele está dizendo que quando eu divido a quantidade de pessoas que foram para o clínico pela quantidade das pessoas que foram para outras coisas, que no caso foram para o dentista, é 3 sobre 5. Isso é como se ele estivesse dizendo assim, para cada 3 pessoas que vão para o clínico, 5 vão para o dentista. Ou seja, de cada 8 pessoas ao todo, 3 vão para clínico, 5 vão para o dentista. Só que 12 foram para o clínico, então quantas foram para o dentista? Às vezes a gente, para resolver uma igualdade dessa, uma igualdade entre razões, a gente usa um processo que a gente até dá um nome, né? Que os alunos gostam de chamar assim de meios pelos extremos. Eu só fico lembrando dos como é que se chama? Dos escoteiros, como é, meu Deus? D'Artagnan e os mosqueteiros, né? Um por todos, todos por um. E os meios pelos extremos. Parece até um lema. Mas, na verdade, o produto dos meios sempre é igual ao produto dos extremos. Isso é uma propriedade chamada propriedade fundamental das proporções. Então, daqui eu posso dizer que 3 vezes R é igual a 12 vezes 5. Então, R é igual a 12 vezes 5 dividido por 3. Posso multiplicar o 12 por 5 para dar 60 e depois dividir por 3. Ou posso primeiro simplificar o 12 com 3, que vai dar 4. E aí 4 vezes 5 dá 20. Então 20 são as que vão para dentista. Como ele quer o total de pessoas atendidas, então o total vai ser 12 mais 20, que é 32. Mas, se vocês conseguissem pensar essa questão meio que mentalmente, peraí, para cada 3 que vão para o clínico, 5 vão para o dentista. Como aqui foram 12, que é o quádruplo de 3, o quádruplo, então aqui também vai ter que ser o quádruplo de 5. O quádruplo de 5 é 20. E o total vai ser o quádruplo de 8, porque 3 mais 5 não dá 8, então o total vai ter que ser o quádruplo de 8. O quádruplo de 8 é 32. Se a gente for pegando essa manha do significado essencial de proporcionalidade, que é a razão ser constante, tudo ser multiplicado por um mesmo número, a gente consegue resolver muitas questões meio que de cabeça. Outras, já nem sempre a gente consegue fazer de cabeça, tem que montar mesmo uma equaçãozinha, montar alguma expressãozinha para fazer os cálculos. Um exemplo de uma questão que não é tão simples fazer de cabeça é essa segunda, mas você monta. Em uma escola, a razão entre o número de alunos e o número de professores é de 50 para 1. Isso é a divisão, pessoal. O número de alunos dividido pelo número de professores é igual a 50 sobre 1. Que é a mesma coisa que dizer que o número de alunos vezes 1 é igual a 50 vezes P. Tipo, o número de alunos é 50 vezes o número de professores. Para cada um professor, 50 alunos. Certo? Aí ele vai dizer mais alguma coisa. O que é que ele vai dizer mais aí? Se houvesse mais 400 alunos, ou seja, se o número de alunos, ao invés de ser A, fosse A mais 400, e mais 16 professores, então se o número de professores fosse P mais 16 ao invés de P, a razão entre o número de alunos e o de professores seria de 40 para 1.
Então ele está dizendo que se tivesse 400 professores a mais, 400 alunos a mais e 16 professores a mais, essa razão mudaria para de 40 para 1. Então, mesmo que eu não consiga fazer essa questão de cabeça, eu resolvo por um sisteminha. Eu vou fazer aqui que esse produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, A mais 40 mais 400 é igual a 40 vezes P mais 16. E não duvidem cair em questões assim mais tradicionais no Enem, não. Que cai sim. Ainda mais desse assunto. Desse assunto pode cair de todo jeito. Então aqui faz o 40 vezes P e o 40 vezes 16. Não é isso? E aí vai ficar como? Tem algo errado aí? Não, na minha conta? Não, né? Tá certo. Então vai ficar assim. No lugar de A aqui, eu vou colocar 50P, se vocês permitirem. Então, isso vai ficar 50P mais 400 é igual a 40P mais 40 vezes 16, que é 640. E aí agora, 50P menos 40P vai dar 10P. E aqui 640 menos 400 vai dar 240. Então P é 240 dividido por 10, P é 24. De vez em quando, pessoal, eu vou dizer, nas contas que eu estou fazendo, qual é o nome disso se por acaso você sentir dificuldade. Então, se você sentiu dificuldade nessas contas que eu fiz, e de repente quiser dar uma estudada nisso, isso aqui eu estou resolvendo equações do primeiro grau e sistemas de equações do primeiro grau. Então, uma questão assim como essa tem possibilidade de cair? Tem. Mas a gente nem se preocupa tanto, Kainan, de ela cair exatamente assim, com esse texto tão curtinho, porque às vezes no Enem ele floreia mais, cai até mais difícil do que isso, muitas vezes. Mas saber fazer essas manipulações é importantíssimo. Depois você vê como isso aparece em questões do próprio Enem. Por isso que eu quero que vocês também vejam depois essa ficha aqui, né? Já caiu no Enem, então. De que maneira essas coisas podem aparecer numa questão do Enem. Então você vai ter questões de vários tipos aí. Questões de divisão proporcional, questões de regra de 3, mas normalmente não são questões tão curtinhas, tá vendo? Normalmente são questões que vão exigir que a gente leia um pouco mais. Mas a gente precisa começar de algum ponto, né? Precisa começar de alguma coisa. Tá? Aí, enfim, tem aqui mais algumas questões desse tipo, que eu não vou fazer agora com vocês. Aqui também. Eu queria fazer umas questõezinhas aqui sobre misturas, porque são questões que desenvolvem muito o raciocínio aritmético da gente, certo? Se preocupem em desenvolver esse raciocínio aritmético de vocês, principalmente nesse negócio de misturas, diluições, etc. Então essa questão 5 e outra que eu vou fazer aqui são muito úteis para isso. Qualquer coisa vocês podem falar, tá? Uma xícara possui 300 ml de café com leite, na proporção de 5 partes de café para 7 partes de leite. Sobre essa mistura, responda o que se pede. Que fração da mistura o café representa? Então, se ela tem 5 partes de café para 7 partes de leite, é porque a razão entre café e leite
é de 5 para 7. Ou seja, para cada 5 gotas de café, tem 7 gotas de leite, num total de 12 gotas. Para cada 5 mililitros de café, tem 7 mililitros de leite, e um total de 12 mililitros. Para cada 5 unidades de volume, quaisquer, você vai ter de café, você vai ter 7 da mesma unidade de volume de leite, num total de 12. Beleza? Então, que fração da mistura o café representa? Veja, o café representa quanto do total? Quem consegue dizer? Qual a fração que o café representa do total? 5/12. 5/12. Perfeito. 5/12. Porque se eu imaginar aqui a xícara, ele disse que tem 5 partes de café. Café, 5 partes. E leite, eu vou colocar leite de que cor aqui, meu Deus? Vou botar o leite aqui de sei lá, de rosa. 7 partes de leite. Leite. Então, ao todo, eu tenho 12 partes. 12 partes. Esse 5/12 é uma fração. Ou seja, 5/12 do total da mistura correspondem a café. Por que que isso tem a ver com proporção? Por que que isso tem a ver com porcentagem, por exemplo? 5/12, se eu dividir aqui na calculadora, ó, 5 dividido por 12, igual. Dá 0,4166666. 5/12 é 0,41666. Ou seja, sobre 1, né? É como se fosse assim, para cada 1 inteiro da mistura, eu tenho 0,42 aproximadamente de café. Que seria o mesmo que dizer que para cada 100 da mistura, só eu multiplicar aqui embaixo por 100, aí eu multiplico em cima também, eu vou ter 41,666. Ou seja, 41,666 sobre 100 por cento. Mas o que eu quero encorajar vocês, pessoal, principalmente quem é chegado em porcentagem, é vocês pensarem que antes de usar porcentagem, você pode usar fração. A vantagem de porcentagem é você uniformizar o todo, o denominador. Ao invés de ser chamado de 1 inteiro, você chama de 100. Mas se numa questão o todo representar 12/12, trabalhe com o 12, melhor. Principalmente se na hora de transformar em porcentagem você for aproximar. 41,666, você pega e bota 41,7. Já vai dar erro de conta que 5/12 não dá. Na letra B, que fração da mistura o leite representa? 7/12. 7/12 do total da mistura correspondem a leite. Leite. Meu sobrenome poderia ter sido Leite também, um dos meus sobrenomes. Minha mãe se chamava Maria Ileda Leite.
Só que me colocaram o mesmo nome do meu pai, com filho no final. Então não peguei o sobrenome da minha mãe, mas minhas irmãs têm leite. Quais os volumes de café e de leite nessa mistura? Então, quantos mililitros tem de café? Quanto é que tem de café nessa mistura? Não é 5 dozeavos do total? Então, 5 dozeavos. Pode dizer, Camila, eu gosto de ouvir. De 125. 300. Perfeito, vai dar 125, né? Porque 300 dividido por 12 é o mesmo que 150 dividido por 6, que é o mesmo que 50 dividido por 2, que é 25. 25 vezes 5, 125 mililitros. E o leite, ou você vê quanto falta para 300, ou você faz 7 dozeavos de 300, que dá 175 mililitros. Mas vocês não têm noção da quantidade de gente que vai primeiro montar uma regra de 3 para poder fazer uma questão dessa. Tipo, para cada 5 partes de café tem 12 do total. E olha lá se a pessoa pensar em 12, viu? Então, quanto tem de café se o total é 300? Para no final ficar 12x é igual a 5 vezes 300. E aí x vai dar 5 vezes 300 dividido por 12, que já é isso aqui, 5 dozeavos de 300. Professor, o senhor vai disponibilizar essas anotações no Classroom? Posso colocar lá depois de cada aula, né? É bom, né? Tudo que eu anotar. Mas não se garantam tanto nisso, não. Se puderem anotar, melhor. Certo? Mas eu sei que é bom, né? Até porque vocês não imprimiram, né? Eu coloco. Bora fazer a letra D. Uma outra xícara de mesmo volume possui uma mistura de café e leite em partes iguais. Café e leite em partes iguais, com o mesmo volume, que é 300 mililitros. Então é porque essa mistura tem quanto de café? 150. 150. E de leite também. Aí ele diz, despejando os conteúdos das 2 xícaras em um outro recipiente, qual a razão entre café e leite nessa nova mistura? Então, na nova mistura, qual vai ser o total de café? Quanto é que vai ser o total de café? Diga aí. 275. Isso, 125 mais 150, que dá 275. E o total de leite, qual vai ser? 175 mais 150, que vai dar 325. Então, qual é a razão de café para leite? É só dividir. Café está para leite, em que razão? 275 para 325. Pode deixar assim? Pode. Pode simplificar? Pode. Dá para simplificar por quanto? Pelo menos por 25, né? 275 por 25 eu já sei que dá, né? Daria 10 vezes 25 dá 250. Então isso aí é 11 vezes 25, né? 11. E esse daqui é 13. Ou seja, eu dividi aqui por 25 e dividi aqui também por 25. Essas coisas, se a gente não tem costume de fazer sem calculadora, aí depois, no dia do Enem, ganhar esse costume é mais difícil. Tem que desenvolver mesmo.
Eu mesmo era melhor em fazer contas mentalmente, né, de fazer conta rápido com a mão, fazer divisão, multiplicação, quando eu era do terceiro ano no colégio do que hoje. Porque lá eu tinha que fazer mais isso, né, mais vezes. Treinava o tempo todo, né, fazendo provas e tal. Certo? Gostaram dessa? Dá para ir aquecendo, né? Vou fazer mais uma nesse estilo, tá bom? Mais uma nesse estilo. Eu gosto dessas questões. Elas preparam muito o raciocínio aritmético da gente para mexer com frações. Fração é um negócio que o povo gosta de fugir, que é uma beleza. Ou negocinho, é igual quem vai tocar violão quer fugir de pestana. É estudante fugindo de fração. Pestana é quando você coloca o dedo prendendo todas as cordas do violão assim. Aí o povo acha que dói a mão. A minha mão fica doendo, o som fica tão feio. Uma lanchonete vende suco e refresco de maracujá. Interessante essa. Vende suco e vende refresco. Quando o cara tá com um dinheirinho mais, compra um suco. Quando tá mais liso, compra refresco. Mas ele vai explicar o que é isso. Ambos são fabricados diluindo em água um concentrado dessa fruta. Como se fosse uma polpa. Certo? Só que é um concentrado. Que tipo aqueles suco concentrado, tanjal, aqueles negócios que é um líquido bem grosso que você bota um pouquinho e bota água e mexe. Nada saudáveis essas coisas, certo? Esse negócio muito... Como é que diz assim? Conserva. As proporções são de 1 parte de concentrado para 3 de água, no caso do suco. Então aqui, minha gente, ele está dando a definição de suco. Ele está dizendo, olha, suco é o nome que eu dou à mistura de concentrado e água na razão de 1 para 3. Isso é a definição de suco. Ou seja, se você colocar um copo de concentrado, vai colocar 3 copos de água. Se você colocar 1 colher de sopa de concentrado, vai colocar 3 colheres de sopa de água. Não importa qual é o volume de concentrado, qualquer um, desde que você use o mesmo para a água. E ele diz que é de 1 parte de concentrado, 1 parte de concentrado para 6 de água, no caso do refresco. Então ele está definindo para a gente refresco. Refresco é uma mistura de concentrado e água na razão de 1 para 6. Diz aí se por acaso esse azul está muito claro, que eu paro de usar ele. Melhor botar um mais escurinho um pouquinho, né? Então veja, refresco sai mais barato para o cara, para o vendedor lá, né? Para quem vai comprar, né? Porque o dono da lanchonete, se ele botar 1 copo de concentrado, ele coloca 6 copos de água e aí ele vai ter 7 copos de refresco. Então, para fazer 7 copos de refresco, basta 1 copo de concentrado. Já para... Se ele usar 1 copo de concentrado, ele tem que colocar 3 de água se quiser fazer suco. Ou seja, 1 copo de concentrado só rende 4 copos de suco. 4 de suco e 7 de refresco. Inclusive, antes de prosseguir, a gente pode pensar assim. Se o dono da lanchonete não tiver a intenção de lucrar mais nem menos, quiser simplesmente dar essa opção mais barata para quem precisar gastar menos,
né? E dá a opção um pouco mais cara para quem quiser tomar um suquinho mais grossinho, né? Mas sem ser injusto, né? Dando no mesmo para ele. Então significa que para cada 4, contando que vamos contar que água custasse para ele, Então para cada R$ 4 que ele cobrasse num suco, não estou falando besteira. Vamos supor que água ele não... até eu misturei meu raciocínio aqui agora. Deixa eu pensar. Ele gastou um real, vamos dizer, com concentrado, para fazer 4 copos. Então ele gastou 25 centavos por copo, vamos dizer assim. 1/4. E aqui ele gastou R$ 1 de concentrado para fazer 7 copos. Então foi 1/7, que dá 0,14 alguma coisa. 14 centavos. Então se a água para ele for de graça, vamos supor, ele cobrando 25 centavos ou R$ 2,50 no suco, ele cobraria R$ 1,40 no refresco, ou R$ 25 que ele cobrasse no suco, ele cobraria 14 no refresco, e para ele estaria dando no mesmo, porque ele estaria só cobrando o concentrado em si. Certo? Mas enfim, isso foi só um raciocínio que veio na minha cabeça aqui agora, né? Que se ele quisesse vender o refresco proporcionalmente mais barato, de modo que para ele o custo fosse o mesmo. O custo por mililitro, vamos dizer assim, por copo de concentrado. Então nessa nova mistura, vamos voltar para a questão. Certo dia, ele já definiu o que é suco e o que é refresco. Desculpa aí se eu confundi vocês, fugindo ao assunto aqui. Volta, respira. Certo dia, uma funcionária da lanchonete, sem querer, misturou, eita gota, 200 ml de suco com 420 ml de refresco. A bichinha, ó, pegou uma poncheira que tava com suco, pegou uma poncheira que tava com refresco, botou tudo numa coisa só, pensando que era tudo a mesma coisa. Caramba! E agora? Nessa nova mistura intermediária, que eu gosto de chamar carinhosamente de suresco, entre suco e refresco, qual a proporção de concentrado para água? Qual é a razão entre concentrado e água nessa nova mistura? Suresco. O que é que vocês me dizem? Ela juntou 200 ml de suco com 420 ml de refresco. Aí ela obteve uma coisa só, que no caso foram 620 ml. Esses 620 ml tem concentrado e tem água. Qual é essa razão entre concentrado e água? O que a gente vai ter que fazer é descobrir quantos desses 200 ml de refresco aqui, de suco, perdão, correspondem a concentrado e quantos correspondem a água. E o mesmo com o refresco. Então bora pra cá. Fazer uma marca de suco em pó com esse nome suresco. Suresco, aqui nem é suco, nem é refresco. E aí? Em 200 ml de suco, quanto é que tem de concentrado e quanto é que tem de água? Para deixar o concentrado, dividir por 3. Suco, 200 mililitros. Quanto disso é concentrado
quanto disso é água. Pode repetir, por favor? Para 200... deixar o concentrado, basta dividir por 3. Dividir 200 por 3. Que aí vai dar o concentrado. Bora pensar. Suco é algo que contém uma parte de concentrado. Deixa eu usar esse marcador aqui para fazer o concentrado e a água. Então eu vou pegar a laranja aqui, faz de conta que é de laranja. Então eu vou ter aqui uma parte de concentrado e 3 partes de água. 1, 2, 3. Então divide por 4. Isso. Porque se tem uma parte de concentrado e 3 de água, é porque tem um total de 4 partes. 4 partes. Na aritmética mesmo, pelo processo mental, se eu vou dividir 200 em 4 partes, até de cabeça eu já sei que cada parte é 50. Então, de concentrado eu vou ter 50 e de água 150. Concordam? Mas que se eu quiser escrever de modo mais assim, elegantezinho, que ninguém vai fazer isso na hora da prova, ficar arrumando demais, seria colocar o concentrado é 1/4 de 200, que dá 50 mililitros. E água são 3/4 de 200, que dá 150 mililitros. Fosse para ficar bem bonitinho mesmo, era colocar isso aqui laranja, né? Colocar isso aqui lá, não vou ficar mudando de cor não, né? Tá aí também estou exagerando, né? E isso aqui de azul. Mas sendo eu já sei como é que eu sou, fixe. Então você tem 50 de concentrado e 150 de água. Mas isso é no suco que você colocou lá dentro. Só que você também colocou lá dentro refresco. E aí? Vamos fazer o mesmo com o refresco. O refresco eu fiz aqui de azul claro. Mas eu vou botar um azul mais escuro. Opa, pera aí, não é isso. Você faz tudo refresco. Refresco, bora. Presta atenção, Débora. É por 6 mesmo, presta atenção. O refresco, ele tem uma parte de concentrado e 6 de água. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alvino, como é que tu tem paciência de fazer isso devagarzinho? Mas não é fogo, eu fazer correndo pra quê? Correr é maratona, sei lá, é Olimpíada. Então eu tenho aqui 420 ml Fórmula 1, por acaso isso aqui é Fórmula 1. Então 420 mililitros que eu vou dividir em 7 partes, porque 1 mais 6 é 7. Então significa que de concentrado aqui tem 1/7 de 420, que dá 60. E de água, é do purificador Veneza? Não. Então não quero. Vai dar 360 mililitros. Então agora imagine, ó. Pra fazer bem devagarzinho mesmo, meu velho. Aqui é 50. Aqui ficou 60. 60. Aí essa funcionária pegou e misturou isso tudinho num recipiente só.
Então, nessa mistura toda, tem quanto de concentrado quando ela derramar isso tudinho num lugar só? Então, na mistura, isso aqui ainda é a letra A. Na mistura, uou, quanto é que tem de concentrado, baby? Baby, que eu quero saber quanto tempo falta para amar você. Então, 110, 50 mais 60, 110. Certo? 50 mais 60. Não é assim? Sim. Isso. E de água, quanto é que vai ter? 150 mais 360, que dá 510. 510. Ten, aqui sabe inglês, meu amigo, eu sei ten. Então, qual é a proporção de concentrado para água nessa mistura chamada suresco? 11 para 51. Oh, que lindo! 110 para 510, que simplificando dá 11 para 51. Que eu ainda poderia pensar assim, ó. É 1,1 para 5,1. Se eu quiser imaginar, ó, é aproximadamente de 1 para 5. Mas não é 1 para 5, eu não posso simplificar isso aí não. Tirar 0,1 de cima, tirar 0,1 embaixo. Mas se o suco é 1 parte de concentrado para 3 de água, e o refresco é 1 de concentrado para 6 de água, o suresco é próximo de 1 de concentrado para 5 de água. Próximo, que é 1,1 de concentrado para 5 de água. Se eu quisesse saber 1 de concentrado, ficaria quanto? Bastava eu pegar essa fração aqui, dividir o numerador dela por 11. 11 dividido por 11 dá 1. Mas aí eu teria que dividir o 51 por 11 também. 4,63636, 4,64 aproximadamente. 4,64. Então, se eu quisesse dizer assim, para cada 1 copo de concentrado, eu colocaria quanto de água para virar suresco? 4,64. Porque se aqui está 11 para cada 51, é 1 para cada quanto? Ora, se de 11 para o 1 eu dividir por 11, do 51 para cá eu vou ter que dividir por 11, e na calculadora, quando eu dividir 51 por 11, deu próximo disso. Então, não é de 1 para 5, é 1 para 4,6. Isso é o suresco. Nem é 1 para 3, nem é 1 para 6. É 1 para 4,6 aproximadamente. Estão vendo como é bom a gente aguçar o raciocínio aritmético? A gente vai ficando mais inteligente aritmeticamente falando. Isso é muito bom. Tá? Eu vou deixar essa letra B e essa letra C para vocês tentarem fazer em casa. Elas são interessantes e eu quero que vocês pensem sem minha ajuda primeiro. Quantos mililitros de água devem ser adicionados a essa mistura? A essa mistura daqui, ó. Essa mistura aqui. Para que se obtenha refresco. Então, ali tem suresco. Aí a moça diz: ô, seu fulano, para o dono da lanchonete, sem querer eu misturei as duas, ó. Acabei fazendo suresco. E aí, o senhor quer que eu bote mais água para virar refresco? Ou o senhor quer que eu bote mais concentrado para virar suco? Se ele quiser que ela bote mais água para virar refresco, é a letra B. Quantos mililitros de água devem ser adicionados ao suresco para que se obtenha refresco? Se ele quiser que ela transforme tudo em suco, quanto de concentrado eu devo colocar no suresco para que isso vire suco? Para virar suco, eu tenho que fortificar a mistura, botando mais concentrado. Para virar refresco, eu tenho que deixar ela mais fraca, colocando mais água.
Certo? Fica para vocês isso aí, vocês pensarem. Se baseiem no fato que já tem de concentrado 110 mililitros e de água já tem 510. Então você vai botar mais quanto de água nessa letra B? Para isso virar refresco. Na letra C, você vai colocar mais quanto de concentrado para isso tudo virar suco. A ideia é essa. Certo, minha gente? E assim vocês têm aqui, ó, outras questões envolvendo proporção, envolvendo misturas e outras coisas mais, que vocês podem colocar a cabecinha para funcionar. As mais chatosas são essa 14 e essa 15 aqui. Talvez eu tenha essa 14 e essa 15 já gravadas no YouTube, no meu canal. Eu preciso conferir se tá lá. Mas vocês podem e devem fuçar lá já. Não só fuçar, como se inscrever, não é? Lá no canal, curtir cada vídeo que assiste. Se assistir, né? Um conselho que eu dou é: não se preocupem quando forem estudar por videoaulas. Se a videoaula é curta ou longa, minha gente. Porque esse é um pensamento. Ah, tem quantos minutos? Bem, ruim é perder os minutos. Perder os minutos. Ou a gente vai ser ingênuo de achar que porque um livro é mais fino, ele é mais fácil. A gente vai achar isso. Ah, não, o livro é mais fino, então ele é mais fácil. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Esse livro aqui. Vê que interessante, ó. Ó o que está escrito aqui nele, ó. Vê se dá para ler. Aqui, ó. José Alvino de Lima Filho, Engenharia Eletrônica, UFPS, segundo período, setembro de 1994. 1994, 32 anos atrás. Estudei por esse livro, estudei cálculo por esse livro. Tá aqui. Ele é grosso, mas não significa que eu tive que ler ele todo. Eu li o que eu precisava estudar para a prova. Mas quando eu ia ler, tinha muito exemplo, tinham muitas explicações. Depois que eu já entendia, eu podia pular. Tinham muitos exercícios resolvidos. Então, o fato de ser grosso não quer dizer que vai ser mais difícil. E também a gente não vai ser ingênuo de dizer: ah, não, se um assunto numa videoaula está em 30 minutos e em outra está em 1 hora, em 30 minutos é melhor porque eu aprendo em menos tempo. Certo, mas às vezes a pessoa vai ser tão objetiva para poder a aula ser pequena que a gente não consegue pegar a coisa, sabe? Aí a gente já gastou aquela meia hora, aí piora, porque você já gastou meia hora, aí agora você não quer nem um vídeo de meia hora, você quer um de 15 minutos, quer dizer, eu já gastei meia hora e não aprendi. Não tenho mais meia hora não, muito menos 1 hora. Aí é que você não vai assistir a uma aula de 1 hora. E às vezes simplesmente aquela aula não foi quebrada em vários vídeos. Mas você pode quebrar. Não, peraí, aqui eu vou dar um pause e amanhã eu continuo. Então, se você está entendendo nessa aula da gente, já se passaram, vamos dizer, 1 hora, 60 minutos. São 8h38. Vamos supor que eu comecei de 7 horas e 8 minutos. Já passou 7 horas e 38 minutos. Já passou 1 hora, 60 minutos. Então, de pouquinho, a gente aprendeu alguma coisa. Se eu quiser ser muito mais ligeiro do que isso, para terminar o capítulo todo, eu só ia falar. Não ia dar tempo para a pessoa raciocinar. Então é melhor aprender, como diz um amigo meu, estude menos e aprenda mais. Às vezes estudar menos e aprender mais quer dizer, leia com calma, faça suas anotações,
Mas aí aquilo que você aprendeu com mais solidez. É melhor fazer isso do que querer passar superficialmente sobre tudo e no final não aprender nada. Tem outros livros de cálculo aqui, mais fininhos. Mas não necessariamente são mais fáceis. Mas enfim, não vou ficar mostrando livro para vocês não. Vocês podem tentar também essa 14 e essa 15, mas cientes de que elas são um pouquinho mais interesting. Certo? E aí, respire, que eu vou passar para falar com vocês agora sobre grandezas proporcionais. Certo? Que é quando você aplica a ideia de proporcionalidade em outras ciências. Pode até ser dentro da matemática mesmo, mas também em outras ciências. A física, ela tem muito de proporcionalidade. Química também. Não só física e química tem muito de matemática. Olha para esse livro aqui. Lá estou eu pegando o livro de novo, né? Ó. Introdução à Matemática para Biocientistas. Rapaz, é muita onda, velho. Tem muito mais matemática dentro das ciências. Muito mais matemática dentro das ciências naturais, dentro da biologia, do que a gente imagina. Inclusive proporcionalidade composta, que é só o que tem, meu velho. Deixa eu ver se eu acho uma página aqui para mostrar um negócio a vocês. Vixe, um negócio aqui a vocês. Você não é doce de coco, mas enjoei de você. Você não é doce de coco, para pam pam pam, mas enjoei de você. Pam 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 para para pam para. Pam 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 para pam para. Tá perto, se Deus quiser eu acho o que eu quero mostrar aqui pra vocês. Poxa, não é possível que eu não vou achar. Ai, só porque eu tô improvisando aqui, aí eu não tô achando. Era uma questão que falava sobre... Sabe essa questão aqui, ó? Tá vendo essa do cachorro aqui? Que ele fala sobre as proporções entre as medidas dos animais e tal. Eu queria mostrar para vocês que essa questão foi retirada, adaptada desse livro aqui. Tem uma imagem de um cachorro ou de outro bicho aqui. E ele fala exatamente sobre essa proporção. Cachorro eu não achei não, mas eu encontrei um outro bicho aqui, ele falando das proporções aí, das medidas do bicho. Mas depois eu encontro esse cachorro, apesar de não ser importante. Mas é importante entender proporcionalidade nas ciências de maneira geral. E se a gente aprendeu que proporcionalidade é quando tudo é multiplicado por um mesmo número, e tudo ser multiplicado por um mesmo número significa que a razão entre o depois e o antes é constante. Quando a gente aplicar isso com grandezas físicas, químicas, biológicas, seja o que for, a gente vai dizer que duas grandezas são diretamente proporcionais quando a razão entre elas for uma constante.
Porque isso é o conceito de proporcionalidade, que é proporcionalidade direta. Tá? Então, um exemplo. Aqui tem um exemplo que vocês podem ler, mas um outro exemplo mais fácil é se você imagina um carro com velocidade constante. Se a velocidade for de 60 km por hora, então em 1 hora ele anda 60 km, em 1 hora e meia vai andar 90 km, em 2 horas vai andar 120 km, em 3 horas 180 km. Mas se eu dividir esse por esse, 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 o ΔS dividido pelo ΔT sempre vai dar 60. Então, grandezas diretamente proporcionais. Fixe isso. São grandezas cuja razão, o quociente, é constante. Se numa questão do Enem ele diz, olha, tal grandeza é diretamente proporcional a tal outra, você já coloca uma dividido pela outra igual a uma constante. Tá? Isso é proporcionalidade direta. E o gráfico sempre fica ou pelo menos pontos de uma semi-reta que passa pela origem. Porque se eu tiver que y sobre x é igual a uma constante, é porque y é igual a uma constante vezes x. Tipo uma função do primeiro grau, y igual a ax mais zero. É como se o b aqui fosse zero, ax mais b, só que o b sendo obrigatoriamente zero. Tá? Y sobre x é uma constante, é a mesma coisa que dizer que y é uma constante vezes x. Isso é grandezas diretamente proporcionais. Tá? Mas existe também o conceito de grandezas inversamente proporcionais, que é a mesma coisa que dizer que uma delas é diretamente proporcional ao inverso da outra. Duas grandezas são diretamente proporcionais, quando elas são diretamente proporcionais, se uma dobra, a outra também dobra, porque tudo é multiplicado por um mesmo número. Se uma triplica, a outra também triplica, por isso que a razão permanece a mesma. Tipo, vamos supor que uma seja 30 e a outra seja 20. Essa razão dá 3 meios. Se essa daqui triplicar, essa daqui vai triplicar e a razão vai continuar sendo 3 meios. Então, tipo, a ideia de frações equivalentes. Inversamente proporcionais são assim. Se uma multiplicar por 2, a outra multiplica por 1 meio. Ou ela divide por 2, ela é dividida por 2. Sempre que duas grandezas são inversamente proporcionais, quando uma dobra, a outra se reduz à metade. Quando uma triplica, a outra se reduz à terça parte. E com isso, o que permanece constante entre elas é o produto. Aqui é o produto que permanece constante. Enquanto que nas diretamente proporcionais é a razão que permanece constante. Tá? É a razão que permanece constante. Estava vendo se tinha isso escrito ali para eu fixar também, para destacar, mas tudo bem. Aqui está um exemplo de uma situação em que a distância é fixa. Então imagine uma distância fixa de 180 km entre duas cidades. Se a pessoa viajar a pé a 6 km por hora, para andar os 180 km ela vai ter que andar 30 horas. Se ela andar muito rápido a 180 km por hora, em 1 hora ela chega. Ou não chega, né? Que é uma velocidade dessa, né? Se ela andar a 60 km por hora, vai gastar 3 horas. Veja, de 6 para 60, eu fiquei com uma velocidade 10 vezes maior. Eu multipliquei por 10. E de 30 para 3, eu acabei dividindo por 10, multiplicando por 1/10. Mas 6 vezes 30 dá 180,
45 vezes 4 dá 180. 60 vezes 3 dá 180. Então, y vezes x é uma constante. Então, é o mesmo que dizer que y é uma constante sobre x. Que isso não é uma função do primeiro grau. Isso, na verdade, é uma função irracional. Uma função racional. Desculpa. Tá? Cujo gráfico é um ramo de hipérbole. Vai ficar assim. Porque quando você aumenta o x, o y diminui. Tipo, aqui aumentou de 6 para 60. Então aqui vai diminuir de 30 para 3. Aí daqui para cá o x aumentou e o y diminuiu. E aí o gráfico ficou sempre assim. Quando as grandezas são inversamente proporcionais, o gráfico não fica uma semi-reta assim descendente, não. Fica esse ramo de hipérbole. Não toca o eixo y, embora chegue cada vez mais próximo, e também não toca o eixo x, embora fique cada vez mais próximo. Então, resumindo, grandezas diretamente proporcionais, razão constante, grandezas inversamente proporcionais, produto constante. Certo? E às vezes, uma grandeza não é diretamente proporcional à outra, mas ela é diretamente proporcional a uma expressão que envolve a outra. Aqui até dou uns exemplos. Uma grandeza diretamente proporcional ao quadrado de B. A inversamente proporcional à raiz cúbica de B. A é diretamente proporcional ao inverso do quadrado de B. A é diretamente proporcional ao seno de B. A é inversamente proporcional a 10 elevado a B. A é diretamente proporcional ao log de B. Eu só estou dizendo que tem versões diferentes, possibilidades. E muitas vezes na natureza, a gente não tem o manual, né? A gente não tem um manual de como uma coisa se comporta com outra na natureza. Aí muitas vezes a gente vai colher dados lá na natureza para colocar num gráfico e tentar ajustar, encontrar ali uma coisa que melhor se aproxime daquilo. Que até aconteceu aqui nessa questão do cachorrinho. Ó, ele diz aqui que C dividido por L elevado a 2/3 é uma constante, que nesse caso é 7. Na verdade é no máximo 7. Então ele está dizendo aqui que C é diretamente proporcional a L elevado a 2/3. Isso aqui é só um exemplo. Isso se você fixar aqui a razão. Mas aqui na verdade ele está dizendo que para um animal conseguir ficar de pé e não quebrar a coluna, né? Essa razão tem que ser no máximo 7, próximo de 7. Mais do que isso, ele fica muito comprido com as pernas curtas, de modo que ele não consegue sustentar o próprio peso. E aí ele termina se machucando, fraturando. E aí na natureza ele acaba não permanecendo, né? Porque ele vai ser totalmente eliminado pelos outros animais, né? Enfim, não sobrevive, não consegue se proteger. Tem uma pergunta de Camila. Se A é diretamente proporcional ao inverso do quadrado de B, então ela é inversamente proporcional ao quadrado de B? Isso. Se A é inversamente proporcional a B, é porque A é diretamente proporcional ao inverso de B. Aí, se aqui for o quadrado de B, também é o quadrado de B. Se aqui for o cubo de B, aqui também é o cubo de B. Não importa o que é isso. Se aqui for o seno de B, aqui também é o seno de B. Certo? Sim. Até porque, vamos voltar para lá. Se A for inversamente proporcional a B, é porque o produto é constante. Certo? Produto constante, A é inversamente proporcional a B. Só que essa multiplicação aqui
eu poderia muito bem escrever assim, A dividido por 1 sobre B. Quando eu divido um número pela fração 1 sobre B, eu não repito o A e multiplico pelo inverso disso. Qual é o inverso de 1 sobre B? É B. Então isso é a mesma coisa que isso. Multiplicar por B é a mesma coisa que dividir pelo inverso de B. E aí aqui agora eu vou ter uma razão. Então, A e 1 sobre B tem razão constante. Então, se a razão entre A e 1 sobre B é constante, é porque A e 1 sobre B são diretamente proporcionais. Então, A é diretamente proporcional a 1 sobre B, quando ela é inversamente proporcional a B. Isso vale sempre. Certo? E às vezes, você tem aquilo que eu chamei de proporcionalidade composta, que é quando uma grandeza, por um lado, é diretamente proporcional a uma, por outro lado, também é diretamente proporcional a outra. E quando isso acontece de uma mesma grandeza ser diretamente proporcional a uma, quando só elas duas estão mudando, e também é diretamente proporcional a outra, quando só elas duas estão mudando, no contexto geral envolvendo as três, ela vai ser proporcional ao produto delas. Tá? Ó, se A é proporcional a B e também é proporcional a C, individualmente falando, no global, A vai ser proporcional ao produto, B vezes C. O exemplo que eu dou aqui é da área de um retângulo. Tá? A área de um retângulo é proporcional à base. Ou seja, se eu triplico a base, a área triplica. Mas ela também é proporcional à altura. Se eu duplico a altura, a área duplica. Só que se eu triplicar a base e duplicar a altura, essa área vai triplicar e duplicar, ou seja, ela vai ser multiplicada por 6. Então, a base triplicou, a altura dobrou. A área, como ela é diretamente proporcional à base, se só a base mudar, e é diretamente proporcional à altura, se só a altura mudar, no momento em que as duas mudam, aí a área fica diretamente proporcional ao produto. 3 vezes 2, 6. 6 vezes. Pela altura ela dobraria, pela base ela triplicaria. Pelas duas, ela multiplicou-se por 6. Porque se a área, veja aqui como é nítido. Se a área é base vezes altura, então a área dividido por base vezes altura é 1. Ou seja, a área é proporcional, diretamente proporcional a BH. Se o H não muda, A é proporcional a B. Se o B não muda, A é proporcional a H. Se ambos mudam, A é proporcional a B vezes H. E aí o Enem gosta disso, de dizer que uma grandeza é diretamente proporcional a uma, e também é diretamente proporcional a outra, e também é inversamente proporcional a outra. Se uma questão disser, por exemplo, tem uma grandeza y que é diretamente proporcional a x, é também inversamente proporcional a z ao quadrado, e também é diretamente proporcional à raiz quadrada de t. Então, no contexto global, como é que y se relaciona com as três? É só você, as que forem diretamente proporcionais, você colocar que a razão entre y e ela é constante, e as que forem inversamente proporcionais, você colocar que o produto de y por ela
é constante. Então você põe o y e bota a razão. Y e x são diretamente proporcionais. Então é a razão que é constante. Bota o x embaixo para ficar a razão. E isso vai dar uma constante. No final você vai botar igual a k. K é a constante de proporcionalidade. Y e z ao quadrado são inversamente. Inversamente é o produto que é constante. Então você bota aqui vezes z ao quadrado. Para garantir que y e z ao quadrado tem produto constante. Isso quando as outras não mudam. E por último, y é diretamente proporcional à raiz quadrada de t. Então, a raiz quadrada de t vai ficar embaixo. Raiz quadrada de t. E aí fica multiplicando o x. Aí você vai ter essa relação aqui. Y e x são diretamente. Então, fica um em cima, um embaixo. A razão que é constante. Y e z ao quadrado são inversamente. Então, elas ficam se multiplicando. Y e raiz de t são diretamente, então elas ficam se dividindo, mas todas as demais se multiplicam, seja em cima ou embaixo, depende como ficou. E você iguala a uma constante. Se daqui você precisar na questão isolar o y, qual é o y? Aí você passa esse daqui para cá multiplicando, passa esse z ao quadrado aqui dividindo, vai ficar k vezes x raiz de t sobre z ao quadrado. Então, y se relaciona com as outras três dessa maneira. Y é uma constante vezes x raiz de t sobre z ao quadrado. Aí o que é que o Enem gosta de colocar? Ele diz, por exemplo, que esse x está em metros. Que esse t está em segundos, estou inventando, certo? E que esse z está em newtons. Então, se esse k não tiver nenhuma unidade, for adimensional, então qual vai ser a unidade do y? Vai ser metro vezes segundo elevado a 1/2, que é raiz, sobre newton ao quadrado. Aí meio que ele está dizendo que a unidade é essa. Veja aqui, ó. Que foi essa carinha? Não entendeu nada, não? Não se preocupe, não. Se não entendeu, eu falei rápido. Eu dou outros exemplos. Mas o que eu queria agora, quando eu falei rápido isso, era só que você percebesse que é importante, certo? Ó aqui, ó. Enem 2024. Eu não vou resolver, não, mas, ó, só olha. Uma tubulação. Aí agora, vai começar aqui, ó. O fluxo φ é diretamente proporcional à vazão. E inversamente proporcional à área. Entendeu? Então, o fluxo é diretamente proporcional à vazão. Então, a vazão está aqui embaixo. Vou chamar de Z a vazão. E é inversamente proporcional à área. Então, vezes a área. Isso é uma constante. Então, o fluxo vai ser uma constante vezes Z sobre A. Tá? Só que esse Z é a vazão vai estar em mililitros por segundo, ele dá aí as unidades, e a área está em centímetros quadrados. Então, isso vai acabar ficando mililitros e embaixo segundo vezes centímetro quadrado. Ok. O que eu quero é que você perceba que a ideia de proporcionalidade composta vai ser aplicada num textão, mas que você vai precisar só se ligar em quem é proporcional a quem não é, quem é inversamente proporcional a quem, para você montar a expressão, isolar a que ele está querendo, para poder, a partir daqui, por exemplo, dizer a unidade.
tá? Eu faço mais depois, mas eu queria só que vocês percebessem a importância. Olha isso de novo aqui. Tá vendo? Na segunda de 2023. Vou passando. Tô passando. Ó, de novo aqui. 2021. Vamos vendo? Então, vez ou outra, e aqui só foi até 2017, viu? Aqui também, ó, também tem a ver com isso. Quer dizer, eu acho que é, né? Ó, direto, não sei, tenho certeza não, se essa é não. Certo? Mas é importante a gente saber essa definição de grandezas diretamente e grandezas inversamente proporcionais, certo? Na próxima aula eu vou fazer questões dessa ficha aqui. Vocês podem tentar ver se vocês lembram como é que fazem questões de divisão em partes proporcionais. Se não, eu vou explicar isso na próxima aula, que está em relação a isso aqui. E aí na próxima aula eu também falo de regra de 3 simples e composta, que é a terceira ficha daqui, tá? É um assunto para você começar a estudar e não parar. Tipo, continuar praticando até você passar. Porque, como cai muito, o ideal é sempre praticar. Ou seja, se você pegar essa ficha do Enem, você não tem que resolver ela daqui para a próxima aula. Porque aí você não consegue ter tempo de resolver daqui para a próxima aula e você não faz nada. E que tal se você fizer 5 questões daqui para a próxima aula? Aí depois você faz mais 5, sei lá, quando der. Você faz o que der, né? É melhor que não fazer nada, certo? Qual livro para estudo? Esse daqui já está lá no Classroom. Essa do Enem também já está lá no Classroom. As duas também estão no Colabits. Inclusive eu vou gerar de novo o link do Colabits para quem quiser entrar. Porque esse link só dura 60 minutos. Então eu vou gerar agora, me dá só um segundinho. Que eu vou gerar para vocês. Aí quem quiser entrar lá é mais fácil de vocês colocarem perguntas, fotos. Enfim, na primeira aula eu expliquei sobre isso. Não dá para eu explicar tudo agora de novo, mas deixa eu pegar aqui um link, colocar aqui no chat, tá? Então esse link, vocês conseguem entrar nessa plataforma aqui, que é uma plataforma diferente, que dá pra gente criar umas trilhas de aprendizagem. Embora eu não sei o quanto a gente vai conseguir todo mundo usar, mas serve para vocês irem conhecendo. Mas eu também vou colocar lá no Classroom. A aula que eu dei hoje, que vai ficar gravada, eu vou levantar ela para o YouTube e também vou colocar. Agora só peço paciência que eu não vou fazer isso hoje, porque amanhã eu tenho a manhã inteira de aula no IF, 7 da manhã eu já estou lá. E de tarde eu tenho a tarde todinha em outra escola. Então eu vou preferir depois tirar uma horinha para fazer isso, porque eu tenho que baixar o PDF, colocar, ppp. Aí assim que eu colocar eu dou um aviso lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Beleza? Eu já vou colocar a aula para ser levantada para o YouTube agora, porque eu deixo aqui no computador. Beleza? Muito obrigado pela participação, viu? Vocês responderem no chat, né? Com um joinha, uma figurinha, tudo isso, mesmo que não abram a câmera sempre, isso dá no professor a sensação de que a gente está aqui, vocês estão aí mesmo. Então, é diferente de gravar uma aula, sempre é diferente.
Eu até gosto de gravar a aula que tem gente ao vivo, porque sempre fica uma aula mais natural. Certo? Beleza? Vou aproveitar e colocar. De nada, Giovana. Muito obrigado também por vocês estarem aí, viu? Vão descansar. Sempre estudem, porque o estudo é o melhor investimento. Boa noite, professor. Boa noite, Alexia. Até a próxima aula. Bom descanso, Até. professor. Obrigado pela aula. Obrigado também. Bom descanso. Boa noite, Rai. Beijo em Roberta. Roberta também tá por aí, né? Valeu, Kainan. Beijo, Rô. Boa noite, Liza. Abração. Vou desligar agora, tá?